vacância da professora Marcelene por aposentadoria e a posse do primeiro professor suplente, que é o professor Paulo. E a segunda item de pauta é a ratificação da aprovação ad referendo, que foi realizado no último concando, dos cursos de Libra 1 e 2. Perfeito? Então, como primeiro item de pauta, agradeço ao professor Paulo, que já está presente hoje. Acho que todo mundo deve já conhecer o professor Paulo e a professora Marcelene, que se aposentou. Paulo, se você quiser dar alguma palavra, se apresentar, fique à vontade. Obrigado, Fernando. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, né? A gente nem é em número tão grande assim no campus, né? Mas eu sou professor, lotado no curso de Engenharia Mecânica, trabalho na instituição aí há cerca de 20 anos. Espero poder contribuir aí com o CONCAN também. Perfeito. Aqui. Pessoal, então, o segundo item de pauta, a gente tem a aprovação, a ratificação do PPC do curso de Libras 1 e 2. O PPC foi, não sei se todo mundo lembra do último CONCAN, a gente solicitou, a gente já tinha esse PPC em mãos, mas ainda estava na análise pedagógica da Edna. Eu tinha solicitado naquela época uma aprovação por ad referendo desse curso. Na época a gente já tinha meio que deixado aprovado, só que aí veio a greve e o professor não conseguiu ministrar esse curso. E aí agora no segundo semestre o professor também continua não tendo carga horária suficiente para chegar nas 10 aulas e por isso ele pretende abrir 2 cursos CAIs. Um curso CAI de Libras 1, que seria o básico, e um CAI de Libras 2, que seria o intermediário. Enviei para todos os PPCs que foram executados, e aí abro a comunidade se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, antes da gente partir para a votação. Não? Pessoal, então, fala, Paulo. Só perguntar, esse documento que nos foi enviado, então ele já passou pela análise técnico-pedagógica, é isso? Já. Foi antes da greve até. Eu tenho algumas considerações a respeito do documento, não sei se a gente pode falar agora. Ou pode. Pode fazer. A resolução que está, o documento institucional que está regendo esses cursos atualmente ainda é a resolução 80 de 2016? Isso. Do curso de processamento interno, isso. Então, porque, na verdade, lá a resolução deixa claro que o curso de aperfeiçoamento interno é para o público interno, né? Isso. E no documento enviado, ele diz que é para empresas, escolas, ele abre para a comunidade externa. É que ele pode ser feito nossos terceirizados também, Paulo. Então, por isso que ele abre como se fossem as nossas terceirizadas, né? Limpeza, jardinagem, portaria e as TIOs, né? Que são as empresas terceirizadas hoje. O curso CAI deixa... Entendi, mas é que assim, na leitura dá a impressão de que está aberto a qualquer escola, empresa, sabe? Tá. Fiquei com essa dúvida quando eu li. Tá, e aí até pensei, pede... poxa, extensão, né? Porque ele está abrindo para todo mundo, aí eu acho que não... Não cabe. Tem alguns outros detalhezinhos que eu observei aqui, por exemplo, ele coloca 32 horas aula lá no começo, né? Eu acho que são 32 horas. Então, eu acho que teria que trocar horas aulas por horas, até porque tem um mínimo, né, que se pede, que são de 32 horas, né? Isso. Eu vou pedir para a Edna, para a gente entrar em contato com ele para corrigir os detalhes aí. Bom, aí já que vai ter essa solicitação aí, deixa eu só falar mais algumas coisinhas. Na ementa eu percebi que está descrito ali, ao invés da ementa, está descrito metodologia e um pouco de justificativa no lugar da ementa. Acho que teve uma certa confusão aí. E o critério de avaliação também, para mim, não ficou muito claro, porque ele só diz que a nota mínima é 5 em cada prova, mas não fala qual é o valor das provas, né? Quer dizer, ficou, eu acho que um pouco também incompleta a descrição do critério de aprovação. Tá, eu peço essas correções. Eu acho que basicamente o que eu tinha observado era um pouco isso. A outra coisa também é que é um curso Libras 1 e Libras 2, né? E aí eu observei que no 2 ele manteve o mesmo texto e só trocou o conteúdo programático, né?
não há nenhum tipo de referência se o 2, se o 1 é um conhecimento prévio, pelo menos sugerido para o 2, se é uma continuação, se não há nenhum tipo de relação, se ele pode fazer o 2 sem fazer o 1, esse tipo de coisa. Também acho que seria interessante, como é 1 e 2, né? Eles A gente pede para ele. acrescentarem isso daí. Bom, é isso, basicamente. Obrigado. Tá. Não fez? Fez. Recebeu de novo. Então eu vou pedir para ele corrigir, Paulo. Eu peço para a Edna. A gente tem que sentar com o professor. Acho que todo mundo sabe quem é o professor Carlos. Então a gente tem que sentar com ele, escrever para ele, que acho que é um pouco pedir uma intérprete para a gente poder explicar para ele algumas coisas que é um pouco mais mais trabalhoso que a gente precisa fazer com ele. Mas a gente faz e corrige e aí manda depois a versão corrigida para vocês de novo. Todo mundo está de acordo? Aprovar com essas retificações que o Paulo pediu? Sim, acho que o Paulo já falou tudo que tinha que fazer aí. Perfeito. Boa Alguém tarde, mais que tem pessoal. alguma consideração? De acordo com a aprovação. Perfeito. Pessoal, eu acho que era esses De itens de acordo. pauta. A gente fez... Tinha uma reunião rápida de Concan. A próxima provavelmente deve ser em dezembro. A gente já tem o orçamento provavelmente para passar na próxima. E aí a gente envia em novembro o pedido de pauta novamente, para a gente poder fazer ali na primeira semana de dezembro, segunda semana de dezembro, a reunião. E aí a gente verifica. Quinta-feira ficou bom para todos esse semestre? Pode ser? Para mim é ótimo. Para mim, à Então, tarde, perfeito. ok. Tenho aula de só É de tarde, sempre de tarde? Sim. Pode ser Sem 2 problemas horas? também. Perfeito. Então fica marcado então para quinta-feira as nossas reuniões do Concan. Obrigado, Paulo. Obrigado, Eduardo, Irineu e Juliana. A gente Fernando. agradece. Fala. Boa tarde. Você poderia, por favor, confirmar quem está presente presencialmente? Confirmei isso que eu ia fazer agora. Então estão presentes aqui a Edna, a Josiane, a Naíse, o Matheus Mascarenhas, o Elmson e o Wilson, que é da comunidade externa. Notou, Ju? Ju? Sim, obrigada. Perfeito. Obrigado, pessoal. Boa tarde e boa semana para todos. Obrigado. Boa semana, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, boa semana.